Eu fico aqui pensando e colocando isso na conta. Todos nós queremos o Bolsonaro presidente novamente. Às vezes nós esquecemos que esse homem tomou uma facada por nós. Esse homem não dobrou os joelhos ao sistema, e por isso que o sistema quer fazê-lo de exemplo. O sistema quer dar uma condenação exemplar ao Bolsonaro, não porque ele cometeu um golpe, porque está claro que não houve golpe nenhum. Do ponto de vista jurídico, essa discussão é ridícula. Aquilo ali é um circo, é uma farsa, eu sempre cansei de falar isso como jurista. E aqui, o Teoestruturas e Eventos, você é contra a anistia? Sou contra, estou explicando isso. Eu sou contra a anistia. Sempre fui contra a anistia. E sempre me posicionei contra a anistia. Eu sou contra a anistia porque, na minha opinião, esse julgamento é nulo, é uma farsa jurídica. E um novo Senado poderia, ao invés de uma anistia, declarar a responsabilidade, o impeachment dos ministros do Supremo que passaram por cima da Constituição, do devido processo legal, e colocar quem efetivamente, de fato, deu o golpe no Brasil na cadeia. Essa é a minha opinião como advogado. Só que a minha visão como jurista não pode estar acima da minha visão humanitária. Nós temos uma questão humanitária hoje. São vidas de pessoas. Alguém vai devolver a vida do Casão? Então, eu tenho que separar o profissional da questão pessoal. Então, como profissional, na minha opinião, a anistia é um erro. É um erro. Porque eu estou dando anistia para pessoas que não cometeram crime. É diferente do que aconteceu na década de 60, onde pessoas pegaram em armas, mataram pessoas, sequestraram o embaixador americano, fizeram guerrilhas do Araguaia, e essas pessoas foram anistiadas, vieram para o poder e estão fazendo o que estão fazendo hoje. É justamente consequência daquela época. Então, por isso eu acho a anistia um erro. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo a anistia como um erro, eu tenho que reconhecer que ela é uma solução. O que está acima de tudo isso? Uma vida humana, a liberdade. E aí, voltando à questão do que eu estava falando, né, um abraço aí para Massachusetts, Rob Salomão, não sei se está em Boston, mas um abraço a todos os amigos de Boston aqui nos Estados Unidos. E aí, voltando à questão do Ayrton Senna, muitos de nós queremos o Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro representa o nosso sentimento, aquilo que nós vemos um homem honesto. Vasculharam a vida desse cara de cima para baixo. Pegaram os celulares de todos os celulares, de todos os assessores. Deixaram preso o Felipe Martins. Vocês não viram uma mensagem do Bolsonaro falando em golpe. Não tem. Não tem uma prova direta. Fizeram de tudo. Então construíram uma farsa jurídica para condenar um homem sem uma prova documental, com base em um testemunho. E aí eles dizem que foram juntadas provas do quê? De reuniões. Reuniões do quê? Reuniões dos seus conselheiros militares, civis, dos seus ministros, para discutir propostas daquilo que ele estava entendendo como sendo irregular. E eu falei o tempo todo para vocês no Instituto Jurídico do Arrependimento Eficaz, que agora está sendo discutido no UOL. O UOL, a Globo estão falando, mas houve, não houve golpe. Eu vou mostrar aqui para vocês isso. Estou passando para vocês o conhecimento jurídico e político. E aí, na minha opinião, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para vocês. O que vocês prefeririam? O Bolsonaro morto, como Ayrton Senna? Ou o Bolsonaro vivo, mesmo não estando na presidência da República? Essa é uma pergunta difícil de vocês responderem. Sabe por quê? Não fui eu que falei que o plano deles é eliminar o Bolsonaro. Não fui eu, foi o próprio Jair. O próprio Jair Bolsonaro falou que o plano deles é eliminar o Bolsonaro e é isso que eles estão querendo fazer. Não só politicamente. Os filhos do presidente Bolsonaro já cansaram de falar isso. E eu estou falando isso de uma maneira forte e pesada.
Porque eu passei por isso com o meu ídolo. Algumas pessoas não sabem, mas eu ainda na condição de advogado, né, tive uma equipe de Fórmula 3 sul-americana. Quero mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Benites. Eu tive uma equipe de Fórmula 3 sul-americana. Fui convidado agora recentemente para correr em Interlagos, tal, etc. Já não é mais minha época, já passou esse tempo. Né? Isso já faz muito tempo. Mas para vocês verem o impacto daquilo que aconteceu ainda na minha juventude em relação a Ayrton Senna. E o que eu estou dizendo para vocês é o que está em jogo aqui, é a vida do próprio presidente Bolsonaro, gente. Infelizmente, ninguém falou isso ainda para vocês. Ninguém mostrou isso para vocês. Então, pelo afã, eu vejo pessoas aqui gritando, eleição sem Bolsonaro é golpe, eu só voto se for em Bolsonaro, eu só quero se for Bolsonaro, etc. Mas e o Bolsonaro? Alguém perguntou isso para ele? Como é que estaria a sensação de vocês hoje se tivesse chegado à presidência da República uma pessoa querida que curtia Angra dos Reis em jet ski, parava nas praias, as pessoas paravam para abraçar o Bolsonaro, ia comer pastel na feira, né? Comer pão de queijo, tomar caldo de cana na padaria. Esse cara simples que o povo todo abraça, onde for, o Bolsonaro estava ali com a população. Como que está se passando o Bolsonaro hoje? E essa foi a função do sistema. Fazer com que vocês esqueçam que o Bolsonaro está preso. O Bolsonaro não está solto. E, às vezes, essas fórmulas utilizadas de comunicação fazem com que as pessoas não entendam a gravidade do problema. A gravidade, o problema é extremamente grave. Esses caras estão prestes, na semana que vem, a condenar Bolsonaro a 40 anos de prisão. E eles querem mandar o Bolsonaro para a papuda. Isso é o que a imprensa fica falando o tempo todo. Enquanto isso, eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com as suas satisfações pessoais. Eleição sem Bolsonaro é golpe, eu quero o Bolsonaro tem que estar lá. Nós temos que lutar por isso sim, não tem a menor sombra de dúvida. É um direito nosso. Mas nós não podemos esquecer que seja lá qual for a decisão, quem tem que tomar chama-se Jair Messias Bolsonaro. A nossa função principal não é ter Bolsonaro solto para que ele seja o nosso presidente, é ter primeiro o Bolsonaro vivo. E é isso que eu vou sempre estar lutando. Eu peço desculpas a falar dessa maneira com vocês. Eu realmente peço muitas desculpas. Mas eu acho que algumas pessoas estão levando isso como se fosse somente uma questão de fla-flu. Se vocês ouvirem direito o áudio que eles vazaram da conversa do Bolsonaro com o Silas Malafaia, o Bolsonaro não consegue falar sem soluçar. O presidente está com a saúde debilitada, preso dentro da sua casa, sem ter condições sequer de ir ao médico numa emergência, tendo que pedir autorização para um louco. E esta realidade que foi montada foi justamente para que vocês se acostumassem com a situação e esquecessem do principal. Existem dois princípios no direito que a gente coloca como sendo princípios humanos: a vida e a liberdade. Não existe liberdade sem vida. Tiradentes lutou pela liberdade, foi esquartejado em praça pública. Enforcado, esquartejado e colocado os seus pedaços em praça pública. O povo mineiro sabe muito bem essa história. Nós temos que ter a frieza suficiente de entender o momento. Eu não acredito que qualquer atitude do Tarcísio ou do próprio centro seria tomada sem o aval do Bolsonaro. E para isso, percebam que o que a imprensa noticiou, eu não posso afirmar se isso é verdade ou não, o próprio Bolsonaro pediu a visita do Arthur Lira. A defesa do Bolsonaro pediu isso. Não foi o Arthur Lira que entrou com um pedido para visitar o Bolsonaro. Bolsonaro pediu a visita do Arthur Lira. E a partir daí construíram a história
de que efetivamente o Centrão estava sequestrando, pressionando, chantageando o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não falou? Roberto Jefferson, preso, escreveu uma carta. Ele estava na cadeia. Bolsonaro tem ao lado dele a sua esposa, Michele, fortíssima candidata à presidência da República. Fortíssima candidata. Por que a Michele não veio falar isso? Eu não sei. Pode ser que venha, pode ser que não. Então eu não posso colocar, né, fazer como petista, colocar a carroça na frente do burro. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mostrar para vocês a verdade política.